Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Mais um papo, né? A gente está nessa sequência desses papos um pouco mais focados. O primeiro foi sobre verdade. Existem pontos de vista diferentes, mas a verdade é única, a verdade não é relativa. Depois a gente veio em atitude passiva, atitude ativa, né? Hoje o nosso papo aqui vai ser sobre atitudes negativas e atitudes positivas, tá bom? E talvez a gente entre numa terceira. Se tem uma negativa ou uma positiva, deve ter uma neutra aqui no meio, né? Então a gente vai falar disso. E como isso se relaciona com as passivas e as ativas, as atitudes. Maravilha? Parece complexo, mas não é. Vamos lá. Vamos utilizar uma esponja para ajudar a gente a entender melhor, a gente imaginar como isso funciona. Beleza? Mas antes da gente começar o papo, curte, compartilha, se inscreve no canal, comenta. Aqui no Mundo Séries a gente lida muito com contraponto, a gente costuma fazer contrapontos. O contraponto é aquela coisa de discordar do outro. Discordar não é para brigar, discordar é para, putz, grilo, eu não tinha pensado nisso, é legal, pô, vamos lá. Não concordo com esse aspecto, mas concordo com aquele. Na contraposição a gente vai pensando, vai crescendo, vai colocando a nossa inteligência à prova, e isso vai ampliar a nossa consciência. Então, aquele só sei que nada sei é um grande contraponto, né? Porque justamente ele te provoca a ser melhor. E isso te coloca numa atitude ativa bacana. Beleza? Então vamos lá. Bom, Ale, então, como que funciona uma esponja? Essa esponjinha, essa comum de cozinha, ela tá até meio sujinha porque ela tá usada. Essa esponja eu uso aqui na varanda. Quando você coloca a esponja que tá sequinha, como ela tá agora, sequinha, e eu coloco ela num meio que tem líquido, se eu colocar ela num prato que tem água, o que ela vai fazer? Ela vai pegar, ela vai absorver toda a água que tem nesse prato e colocar dentro dela. Então ela está absorvendo essa água. E a hora que ela absorver toda essa água, ela fica repleta de água, ela fica cheia, né? E aí eu posso pegar ela, ir num lugar adequado e espremer. Eu vou lá, aperto ela, tudo aquilo que ela absorveu, ela solta, ela irradia, ela tira tudo aquilo que ela absorveu em algum lugar adequado. Beleza? Tá. Pô, isso daí é fácil. Todo mundo sabe como funciona uma esponja. Todo mundo já fez isso. Bacana. Então, o que eu quero comparar aqui? Quando a gente está numa situação negativa, a gente está absorvendo. E quando a gente está numa positiva, a gente está irradiando. Tá bom? Então, absorvemos quando estamos negativos, irradiamos quando estamos positivos. Beleza? Tá bom. Igual uma esponja? Igual uma esponja. Mas isso não faz sentido nenhum pra mim. Porque a atitude negativa é aquela que faz mal para as pessoas. Pô, e a esponja? Quando cai água no chão, água em algum lugar, quando eu vou lavar a louça, ela me ajuda a fazer isso. Ela tem uma atitude positiva. Você está misturando a atitude de absorver, a propriedade da esponja com alguma coisa negativa. Não, eu só estou querendo falar que o momento negativo é quando você está absorvendo coisas. O momento positivo é quando você está irradiando. E existe uma confusão muito grande, né? Porque se eu pego pego a esponjinha para lavar a louça e tô lavando louça lá tranquila, não sei o quê, e a hora que o que eu posso fazer? A hora que ela tá cheia de água, que ela tá cheia de detergente, gordura, né? Aquilo que eu tô limpando da louça, se eu posso pegar e fazer assim no chão? Posso. Mas é adequado? Não. Isso causa uma certa estranheza? Causa. Então, nesse momento que o pessoal acaba confundindo a atitude com uma atitude negativa. Então, ficou misturado o que é o absorvente com o efeito de descarregar aquilo que foi absorvido nos lugares não adequados. Uma pessoa que vai para o trabalho e ali ela absorve um monte de raiva, de insegurança, de medo, de contradição, de ter que fazer alguma coisa que ela não concorda. E ela não entende o que está passando por ali. E ela chega em casa e espreme a esponja dela. Aí o pessoal confunde com o efeito negativo naquele efeito que está espremendo. Mas
está confundindo o lugar, o ponto que essa pessoa está soltando aquilo que ela absorveu, não é o momento mais adequado, não é o lugar certo, não é o jeito correto de fazer. Da mesma forma que se ninguém lava a louça e espreme a esponja no meio da cozinha. Se alguém fizer isso, vai tomar bronca, né? E vai ter que assumir a responsabilidade por limpar aquele chão. Não é isso que acontece? É. Então, primeira coisa que a gente tem que desmistificar é aquilo que é negativo não é ruim pelo próprio efeito. O negativo é a ação de absorver. Eu estou negativado, eu estou absorvendo, eu estou absorvente. Agora, se eu sei que eu estou assim, eu tenho autoconhecimento, eu entendo esse processo que eu estou passando, eu não vou no meio da cozinha e espremo a minha esponja. Eu não irradio aquilo que eu tenho que fazer em qualquer lugar. Porque se eu estou cheio de coisas que podem causar algum desconforto e eu solto isso no lugar errado, a minha ação de limpeza vai ser confundida com alguma coisa negativa. Tá entendendo como que ficou? O pessoal está confundindo uma atitude negativa com a ação de limpeza no ponto errado, no jeito errado, no momento errado. Ah, mas isso daí eu estou entendendo, lá com inteligências emocionais, eu estou entendendo que tudo tem um jeito certo, tem uma forma correta de fazer, de se relacionar, de entender o outro, de me entender, de se comunicar. Putz, isso está me ajudando bastante. Pois é, mas o que eu quero desmistificar aqui é: o negativo não é ruim. O negativo, ele absorve. Ele tem uma função. Deus criou essa função na gente para isso. E da mesma forma que a esponja funciona, as nossas células funcionam. As nossas células, quando elas querem algum nutriente, alguma coisa, elas absorvem do meio que elas estão. Elas soltam aquilo, né? Quando elas ficam inchadinhas, aí o nome certo é túrgidas, né? Quando elas ficam inchadas, infladas, elas soltam aquilo que ela tem dentro dela, ou a hora que ela está equilibrada, ela está neutra. Então aí a gente chega nesses três comportamentos, né? Então, Ale, significa que o positivo ela está irradiando, o negativo é quando ela está absorvendo, e o neutro quando ela está estável, quando ela está equilibrada, ela não está nem absorvendo nem irradiando. É isso aí. Tá, mas porra, por que a gente de achos confunde então essas coisas? Será que isso faz sentido? Vamos pensar um pouquinho mais. Além da esponja, vamos pensar no ímã. O ímã tem o polo norte e o polo sul, certo? Você pode chamar um de positivo ou negativo? Pode. Quando esses dois polos eles estão iguais, eles se repelem. Eu devia ter colocado um ímã aqui para dar esse exemplo, mas beleza, não tenho. Então, quando os dois polos são iguais, o que acontece? Você junta norte com norte, ele pula, você força, né? A criança gosta de forçar os polos iguais porque ele faz uma força contrária. Então, quando você está norte com norte, ele repele. Sul com sul, ele repele. Norte com sul, ele cola, ele junta, né? Juntou o positivo com o negativo, deu um equilíbrio e eles ficam ali se atraindo e ficam bacana. Legal? Em tudo na natureza é assim. Se você coloca uma esponja cheia, repleta, num prato também cheio de... Uma esponja cheia de água, num prato cheio de água, ela vai absorver a água do prato? Ela não vai absorver a água do prato. Ah, então ela está neutra para aquele ambiente. Ela está cheia de água, o prato está cheio de água. Então, como não existe a absorção, nem a irradiação, nem soltar líquido para aquele prato, ela está neutra. Tá bom? Tá. Então, agora também eu estou entendendo que a atitude negativa ela é vista como ruim quando eu solto aquilo que eu absorvi no lugar errado, da forma errada, né? Com as pessoas erradas, do jeito errado. Beleza? Então vamos ampliar nossa consciência para isso. Da mesma forma que tem a esponja, as nossas células funcionam, o nosso mental funciona exatamente do mesmo jeito.
Eu posso ir com a minha consciência num determinado momento e conversar com pessoas que têm mais ou menos consciência do que eu. Então, eu vou aprender com quem tem mais e ensinar com quem tem menos, a quem tem menos. Eu absorvo de quem tem mais e eu irradio para quem tem menos. E uma pessoa que pode ter mais em alguns aspectos, ela pode ter menos em outros, né? Isso aí não é assim, fulano manja horrores de informática. Pô, então eu vou aprender mais, eu vou aprender de informática com ele. Mas o mesmo fulano, ele conhece menos de literatura do que eu. Então eu vou e ensino literatura para ele. Então em alguns aspectos eu absorvo dele, em outros eu irradio para ele. E quando eu estou absorvendo, eu estou com uma atitude negativa. E quando eu estou ensinando, eu estou com uma atitude positiva. Não é ruim, nem é bom. É positivo e negativo. Não vamos confundir a causa e o efeito. Mas se eu for irradiar no lugar errado, é aquela esponjinha que eu jogo no chão da cozinha. Aí, a minha atitude é ruim. Eu estou irradiando no lugar errado. Da mesma forma que se eu quiser ir ensinar informática num lugar que o pessoal não tem computador, que não quer saber disso, está num outro momento, eu vou ser tido como um chato. Eu vou estar tendo uma atitude ruim. Ou se eu quiser ir num pessoal que precisa entregar um trabalho muito rapidamente na empresa e eles não estão conseguindo resolver uma planilha lá de Excel ou fazer a apresentação no PowerPoint, aí a Dani do PowerPoint ajuda bastante com isso, mas eles estão com aquela dificuldade técnica e eu chego lá e falo assim, aqui eu vou falar de poesia agora. Cara, por mais boa intenção que eu tenha, por mais conhecimento sensacional que talvez seja essa tal de poesia, essa tal de literatura, não é o momento adequado. Então, naquela situação, eu estou irradiando alguma coisa que pode até ser boa, mas do jeito errado, no lugar errado, para as pessoas erradas. Tá certo? Então, atitude positiva é quando eu irradio. E irradio no lugar certo, no ambiente correto, da forma certa, né? Com a expectativa de quem vai estar absorvendo do jeito certo. Se existe um positivo, para que esse positivo possa atuar bem, tem que ter um negativo para que decola, igual o ímã, igual a energia elétrica. Se não tiver um positivo e um negativo na energia elétrica, a lâmpada não acende. O ar-condicionado ali não vai funcionar. Ou vamos observar a natureza é feita por positivos e negativos. Só que a gente não pode confundir o positivo com o bom e o negativo com o ruim. Às vezes o positivo é ruim. E às vezes o negativo é bom. Vamos separar isso, vamos entender isso. Tá? Se eu estou complicando ao invés de facilitar, me ajuda a te ajudar, me ajuda a ser mais claro, tá certo? Mas a eletricidade é feita por um polo positivo e um negativo. Pode ser na corrente alternada, né? Que ela muda 60 vezes por segundo entre positivo e negativo. Pode ser na corrente contínua. Mas se não existe um positivo e um negativo, não existe um movimento aqui. Não existindo um movimento, não existe ação. Agora eu entendi. Lá no papo passado, Ale, você falou sobre que nós somos movimento. É isso aí. E o nosso movimento acontece entre o positivo e o negativo, entre absorvente e radiante. Só que a gente não pode confundir mais ser irradiante como bom e absorvente como ruim. O nosso mental funciona assim, as nossas células funcionam assim, o planeta Terra funciona desse jeito. A gente tem que estar pronto para entender isso. A gente tem que estar pronto para dar esse passo adicional para ganhar essa consciência. Saber que em determinados momentos eu estou absorvendo. Eu estou com uma atitude negativa. Mas isso pode não ser ruim. Estou absorvendo. Em outros momentos eu estou irradiando. Então, Ali, por que não fala só absorver e irradiar?
Por que tem que falar positivo e negativo? Isso daí você está me complicando a vida. Eu estou falando do positivo e negativo porque isso vai fazer muito sentido em algumas outras situações. Em algumas questões que a gente vai precisar separar entre positivo e negativo, não só em absorvente e radiante. Eu estou dando o exemplo do absorvente e radiante para que a gente use alguma coisa que está no imaginário, né, no físico, na realidade de todo mundo, que é uma simples esponjinha de cozinha. Mas esse conceito bem entendido, a gente vai utilizar isso para inteligências múltiplas, a gente vai utilizar isso para as nossas emoções, a gente vai usar isso para a nossa razão, a gente vai utilizar isso para as nossas operações, para aquilo que a gente faz. O que eu quero que você leve para casa desse papo é o seguinte: não existe movimento se a gente não tiver dois polos. Esses dois polos, um é positivo, o outro é negativo, e um irradia e o outro absorve. Se nós somos movimentos, nós convivemos com isso a todo momento. E se eu tenho alguma dúvida sobre isso, vamos olhar como as nossas células funcionam. Como os átomos se atraem magneticamente entre positivo e negativo e o elétron rodando lá em volta. Como que esse magnetismo funciona, como essa eletricidade funciona, como essas vibrações funcionam. Nós funcionamos exatamente do mesmo jeito. As nossas atitudes, o nosso comportamento, a construção das nossas memórias, a construção das nossas crenças e valores funcionam exatamente do mesmo jeito. Então, para levar para casa aqui tudo tem um positivo, um negativo e um positivo. E eu vou me formando pelo movimento entre um e outro. Beleza? O negativo nem sempre é ruim. O positivo nem sempre é bom. Tudo vai depender do lugar certo, do ambiente correto, da forma certa, da intenção correta. No inferno, como que é? De boa intenção, o inferno está cheio. Tá bom? No próximo papo a gente vai começar dessa frase, desse dito popular que não é tão popular, a gente vai entrar na raiz dele, que é: de boa intenção o inferno tá cheio. E vamos entender a raiz dele, como que isso está vinculado ao nosso movimento, como isso está vinculado às nossas intenções, como isso está vinculado às nossas ações, atitudes positivas, negativas, passivas e ativas. Beleza? Bora lá. Abraço.